Beleza? Por que é importante ler, né? Muita gente se pergunta, ou sei lá, de repente ouve alguém falando o quanto é importante e mesmo assim não pensa na importância da leitura, na importância da ampliação, né? Do nosso repertório, do nosso vocabulário. Para começar, a gente tem que falar da importância da literatura, né? O que ela representa para uma época, para um período, né? A literatura, na verdade, por que é interessante estudar literatura? Porque quando você estuda história, por exemplo, é o que é narrado por alguém. E é sempre pelo lado vencedor, né, em via de regra. Por exemplo, a história brasileira é uma história eurocêntrica. É uma história que quando você estuda, por exemplo, as possíveis revoluções que poderiam vir a ocorrer, ou que tenham ocorrido aqui, elas são chamadas de rebeliões nativistas. É a história do dominador, percebe? É a história feita pelos povos, mas contada pelos vencedores, né? Então, história, você tem, evidentemente, múltiplas interpretações, né, que estão muito além, historiografias, digamos, mais desconstruídas, né, no que diz respeito a essa percepção da realidade, mas em via de regra o discurso do opressor, ele é o que sempre, né, se impõe, tanto para as nossas crianças que estão aí começando a se alfabetizar em história, quanto para qualquer pessoa no senso comum, né? Que vai. Aí é onde você vai ver, por exemplo, o cara defendendo o bilionário na internet, defendendo o banqueiro, né? Eu lembro quando o Itaú teve um caso de racismo assim, né? Que chocou grande parte da opinião pública, as pessoas defendendo o banco na internet, né? Uma coisa curiosa, né? Banco é inimigo do povo, cara. Banco não tem que ser defendido, né? Banco lucra enquanto o povo, em via de regra, é, definha, né? E aí você fala, qual que é a importância da leitura? A história é isso, e a literatura, né? Por que é diferente? Que a literatura não é só uma narrativa sobre o processo histórico em si, mas também muitos pensadores colocam ali como o mundo poderia ser, como o mundo poderia vir a ser, ou tecem uma crítica àquele mundo vigente, percebe? E o que ele pode vir a se tornar, né? Então, assim, qual que é o nosso intuito aqui nessa breve conversa? É falar sobre o impacto da literatura, né? Na história cultural, no mundo ocidental. Eu não sou professor de literatura, não sou formado em letras, né? Eu sou um reles professor de filosofia e sociologia hoje em dia, né? Mas, assim, o que a gente vai fazer aqui é trocar uma ideia, né? Trocar uma ideia. Então, assim, é importante a gente entender o que é aqui. Por que a literatura ela é um relato de como o mundo poderia vir a ser, né? Então vamos pegar um exemplo. A gente vai começar com um livro de 1516 chamado Utopia, um livro de Thomas Moros. Quem foi Thomas Moros? Thomas Moros, ele foi um ministro da corte do rei Henrique VIII e um filósofo renascentista brilhante, né? O Moros, inclusive, ele foi preso e chegou a ser decapitado ao mando de Henrique VIII, porque Thomas Moros, se posicionou contra o divórcio de Henrique VIII em relação à sua esposa, para que ele se casasse com sua dama da corte, né, e tentasse ter um filho varão, um príncipe herdeiro. Essa história é brilhantemente contada num filme chamado A Outra, né. O Moros, inclusive, se posicionou contra isso e chegou e foi morto, decapitado por conta dessas questões, né? Se lembrar aqui rapidamente, Henrique VIII foi o fundador da Igreja Anglicana com o ato de supremacia em 1535, no qual ele cria uma igreja e se torna senhor dela. E essa igreja lhe permitia se divorciar, né, de Catarina de Aragão para tentar ter um filho varão com Ana Bolena, sua dama da corte. Ele foi, evidentemente, né, criticado por Thomas Moros por isso. Não só por Moros, mas por toda uma sociedade. Mas, enfim. Você tem noção de como Moros era conservador? Tem um episódio dos Simpsons em que a Marge está numa biblioteca contando histórias para as crianças. E quando ela narra essa história do Henrique VIII, o Henrique VIII interpretado pelo Homer, né, evidentemente,
E Thomas More interpretado pelo Ned Flanders, aquele vizinho dele, né, religioso e tal. Pra você ter noção do que era, né, isso, esse conservadorismo religioso. E aí, o que é legal? Por que a gente tem que entender o Moros? Porque o Moros escreveu um livro em 1516 chamado Utopia. O que é Utopia? Utopia, além de ter sido o primeiro nome dos Mamonas Assassinas, antes deles dispararem como o nome da banda deles, não sei porque eu lembrei disso. Utopia quer dizer não lugar, pode crer. Utopia é algo que você idealiza, algo que você almeja, percebe? E quando que essa palavra entrou para o vocabulário, né, assim, no mundo ocidental? Quando que ela foi concebida enquanto não lugar? No livro de 1516 de Thomas Moros, com esse nome, né, um livro homônimo chamado Utopia. E como é esse livro? A primeira parte do livro é uma denúncia à miséria, né, aos impostos, aos ladrões e tudo isso. A segunda parte do livro é uma ficção, é uma obra fictícia. E na segunda parte do livro o que acontece? Thomas Moros encontra um viajante, né, vindo de um lugar hipotético, e esse viajante chega para ele feliz e tal. E o nome desse viajante era Hiflódeos, que em grego quer dizer contador de histórias, né? Não é Forrest Gump, né? Mas é Hiflódeos. E o Hiflódeos, ele chega perto de... Eu não sei se nem assim a pronúncia, tá? Tô tirando onda. Hiflódeos, deve ser. Eu não tô em dia com o meu grego, né? Mas aí a grande questão é assim, como se eu soubesse falar grego. A grande questão é que o Hiflódeos chega para ele e ele fala, de onde vieste, né? O Moros pergunta. Aí ele fala, eu vim de um lugar onde não tem propriedade privada, onde as crianças elas recebem educação, elas tomam leite todo dia, ninguém morre de fome, é uma ilha, né? Um pouco distante daqui. Aí o Moros pergunta, como se chama essa ilha, né? Aí o viajante responde, é Cuba? Não, não. Lógico que não, né? Imagina, tchê. Não, só depois de 1959, né? Tô zoando, evidentemente, ele não fala Cuba, agora eu quebrei todo o clima, né? Mais uma vez, um lugar onde não tem propriedade privada, onde as crianças bebem leite, onde ninguém morre de fome, etc, etc, etc. Como se chama essa ilha, nobre viajante? Aí o nobre viajante responde, Utopia. E utopia torna-se sinônimo de não lugar, né? De algo inalcançável, de uma idealização. E o curioso é que desde a Idade Média, sabe? Desde a Idade Média você já tinha essas narrativas utópicas. Você tem uma narrativa muito interessante. Depois você dá um Google, dá uma procurada, chama País da Cocanha. Cocanha, não é cocaína, não, é cocanha. O que é o País da Cocanha? É uma narrativa concebida aí durante a Idade Média e que era disseminada, né, pela história oral, né, dentre os homens ali e tudo mais, dentre os povos ali, né, evidentemente, dentro daquela sociedade. E a narrativa era assim, de que havia um lugar onde chovia queijo do céu, corria vinho nos rios, né? E onde as casas eram feitas de doce e cevada, e você poderia obter sexo com as freiras, né? Freiras sedentas por sexo, casas de doce e cevada, chovendo queijo de altíssima qualidade, um grana padano, e correndo vinho nos rios, mas um vinho de qualidade também, né? Vamos pensar aí numa coisa, né? Não vai correr aquele vinho da balada, aquele chapinha, né, da adolescência, não, né? Aí você fala, o que é isso, o País da Cocanha? Era um lugar onde ninguém trabalhava e todo mundo comia de graça e trepava com as feiras e tal. O que é isso, velho? Isso é, por incrível que pareça, uma narrativa utópica concebida na Idade Média, entendeu? Que fazia uma alusão até mesmo ao Jardim do Éden, né? Então lá na Idade Média os caras construíram essa narrativa, se disseminava aí, né, durante as rodas de conversa e tal, e era algo que em via de regra era um lugar a ser alcançado no imaginário daquele povo medieval, demasiadamente oprimido pela ordem eclesiástica, pela fome, pela opressão e etc. Então se criava essa narrativa. E utopia,
o livro, a obra, o nome, 1516, com essa narrativa de Thomas Moros. Se você quiser, você pode ir lá dar uma olhada, que esse livro é muito bom mesmo, tá bom? Agora começou um barulho do caralho aqui em casa, então a gente vai se despedir, tá? Utopia, Thomas Moros, 1516, e País da Cocanha, essa narrativa medieval para você entender como a gente sempre tentou criar válvulas de escape. No próximo a gente vai conversar sobre distopias, tá? 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, a gente vai partir desse princípio, beleza? Contrapondo as distopias a essa única utopia concebida em 1516 por Thomas Moros. Valeu? Obrigado pela paciência de ter visto até aqui. Boa noite para vocês, bom dia ou boa tarde, sei lá que hora que você está vendo isso daqui. Até mais, tchau.